Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer então hoje a parte 2 do zinco, porque o zinco é um mineral muito importante e eu percebi que as pessoas ficaram bem interessadas no zinco. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre o zinco, tá bom? Então vamos explicar melhor algumas interações que o zinco tem. Primeiro quero que vocês pensem o seguinte: as vitaminas e minerais, elas são sinergéticas, elas conversam entre si, ok? Então, não adianta a gente suplementar, às vezes, só zinco, a gente tem que fazer algumas associações. O zinco, ele anda muito grudadinho com o magnésio, então não adianta a gente, às vezes, só suplementar o zinco sem pensar no magnésio. Isso é uma questão. Uma outra questão que eu quero que vocês pensem também é a questão que é muito importante, da vitamina A. Quando você tem uma baixa de absorção de zinco, quando você tem pouco zinco na corrente sanguínea, você acaba não absorvendo a vitamina A, tá? Porque quem faz o carreador, eu falo quem são os amiguinhos, o zinco junto com a vitamina A. Então é o zinco que faz a absorção da vitamina A, tá? E isso também é antagônico. Se faltar vitamina A, você também vai ter um problema com relação à sua absorção de zinco. Bom, outra coisa super importante que a gente tem que pensar sobre o zinco, quando você tem uma alta de cálcio e de ferro, não entra também o zinco, porque os receptores são mais ou menos iguais. Então eu falo que onde tem cálcio não entra mais ninguém, porque o cálcio ele é um mineral predominante. Então a absorção, o sítio de ativação para absorção, deu para vocês entenderem, para absorção do zinco é também do cálcio. Então onde entra cálcio não entra zinco. Outra coisa que eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho é que várias pessoas ficaram me perguntando se o zinco ele aumenta a testosterona. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho isso. Para a gente avaliar a testosterona, se você precisa de suplementação ou não, você precisa fazer o exame, tá? Por quê? Porque se a gente suplementar e você não estiver precisando, isso não vai ser positivo para você, porque o teu organismo ele subentende que você não tá produzindo mais, então ele deixa de produzir, ele fica preguiçoso. Então eu tive várias pessoas que me chamaram no meu particular perguntando se o zinco melhora a absorção da testosterona. Sim, ele melhora, porque ele está ligado exatamente ao hormônio de crescimento. Mas, para a gente tomar zinco com o objetivo de chegar lá na testosterona, a gente tem que avaliar outras coisas. Porque assim, quando a gente fala dos hormônios sexuais, principalmente testosterona, estrógeno, existe uma via metabólica muito complicada. Então não é assim, não é que você toma aqui e ele já chega lá, não. Às vezes ele pode pegar outros caminhos e ele não chega onde ele quer, isso é um fator. Depois a gente tem que fazer algumas associações nutricionais com relação a isso. Então, por exemplo, suplementar outras vitaminas, como a vitamina A, o zinco, o boro, o fósforo, fazer um pool de vitaminas para a gente chegar nesse objetivo, tá bom? Então, assim, o zinco participa de que ações? Ele participa, super importante, da insulina. Então, quem tem problema de diabetes, a gente suplementa. Ele participa também da tireoide, então é muito importante. As pessoas que têm baixa ou problemas na tireoide, tá com hipotireoidismo, a sua tireoide não está funcionando, ele pode continuar tomando o medicamento que ele toma, por exemplo, o Puram, o Citroide, o Levoide, sem problema nenhum. E a gente complementa, é como se fosse um cofator. É como se a sua tireoide, ela precisasse de vitaminas e minerais para ela poder funcionar, tá bom? Ele também participa da suprarrenal, dos testículos, da modulação da prolactina, tá? E também ajuda a melhorar a pressão arterial, tá bom? E uma coisa muito importante quando a gente pega crianças e idosos, principalmente, que não tem um apetite, que falta apetite, isso é muito comum em idosos, eles perdem um pouco o apetite. É porque tá faltando exatamente zinco.
Então, o zinco, ele é um mineral que está ligado à palatabilidade, tá? Então, as pessoas que têm, aquele idoso que tem uma dificuldade de paladar, que ele não está conseguindo se alimentar direito, a gente tem que avaliar como é que está a condição dele de zinco, tá? Aí eu quero falar uma outra coisa super importante. Vocês já viram aquelas pessoas que têm a palma da mão e a sola do pé bem amarela? Isso chama-se hipervitaminose, tá? Quando você tem muita vitamina A, porque ela se transformou em beta-caroteno, ela se transformou em vitamina A. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma deficiência de zinco. Então, essas pessoas que têm essa coisa chamada hipervitaminose A, então, são aquelas que têm a palma da mão muito amarela. Você deve conhecer aquelas pessoas que consomem bastante mamão de manhã, muita cenoura, muita manga. Essas pessoas, sim, elas têm um problema exatamente de hipervitaminose A. Então, a gente tem que suplementar zinco para a gente reequilibrar. Por quê? Porque tá faltando zinco e ela tá absorvendo muito a vitamina A, tá? Então, claro, gente, quando eu falo suplementar, você sempre tem que procurar uma orientação médica e nutricional. A gente não pode ir suplementando assim, à torta direito, tá? Uma outra coisa também que me perguntaram bastante no meu particular é sobre a suplementação. Quanto a gente deve tomar de zinco? Se o zinco quelado é a mesma coisa que o bisglicinato, né? Sim, é a mesma coisa. Zinco quelado, e esse nome assim chama biciclinato, é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa, porque o biciclinato é essa molécula que nem eu expliquei para vocês no outro vídeo. É essa molécula que encapsula. Esse biciclinato é exatamente isso. Então, é a mesma coisa, tá? A gente tem uma outra forma de suplementar, que chama elementar. A gente não usa muito isso, porque o custo é muito alto, mas é para vocês também terem conhecimento que existe isso. Então, qual é a diferença do elementar, chama, e do quelado? É que ele tem uma concentração maior, tá? Ele tem 20% mais zinco, mas para tudo isso você paga, então a gente não precisa suplementar, a gente não precisa usar essa via de absorção, a gente pode usar o quelado mesmo, que é a mesma coisa, tá? Bom, quanto tomar de zinco? Tá. Gente, isso vai variar de idade para idade. Eu vou falar para vocês mais ou menos de quanto a quanto. Ele vai de 15 a 25 mg, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, para mim não passar a informação errada. Isso, de 15 a 25, tá? Então, é exatamente isso. É que nós, nutricionistas, a gente não faz assim, a gente não dá uma suplementação só isolada, tá? Então, pra gente fechar aqui o zinco, pra vocês entenderem, tá? Primeiro, existe uma sinergia entre vitaminas e minerais. Eles não são absorvidos isoladamente, só suplementando isso. Sempre tem que ter os combinadinhos. Então, o zinco sempre caminha junto com o magnésio, ok? Segundo, se você é aquele que tá querendo aumentar a sua testosterona, se você quer baixar a libido, né? Aumentar a libido, baixar a libido não, né? Aumentar a libido, sim, o zinco tem a ver sim com isso, tanto aqui até um parênteses que eu esqueci de falar lá atrás. Os homens que têm uma baixa produção de espermatozoide, a gente suplementa exatamente com zinco. A gente melhora exatamente isso com o zinco. É um dos caminhos que a gente acaba melhorando um pouco a produção desses espermatozoides. Por quê? Porque ele tá ligado ao hormônio de crescimento, tá bom? O zinco, então, ele participa de outras ações metabólicas também, como vocês viram lá atrás. Então, com relação ao diabetes, à insulina, à hipertensão, à tireoide, tá? E ele tem uma amiguinha muito importante, que é a vitamina A. Então, eles são antagônicos. Quando um tá muito alto, o outro tá baixo e vice-versa, tá? E a gente tem alguns que interferem a absorção do zinco, que é o ferro e o cálcio, tá? Tudo bem? Deixem suas dúvidas, compartilhem, divulguem os meus vídeos, se você gosta, tá bom? Não esqueçam, eu tô também lá no Telegram, tá? Vão lá no Telegram, baixem o aplicativo. Gente, tem coisas exclusivas lá no Telegram, coisas que a gente não passa pra ninguém, é tipo um grupo VIP, mas que você pode fazer parte, tá?
Participe também do meu Instagram e do meu Facebook também, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.